Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Verônica, vou estar trabalhando com vocês a primeira etapa da formação de educação midiática, né? O letramento midiático. Primeiramente, eu trago aqui para vocês o meu primeiro slide, né? Mostrando aqui uns jovens aqui ao mesmo tempo conversando e usando também, né, um meio de se comunicar através também das tecnologias, além da fala oral e presencial, eles estão também com o uso dos instrumentos, das ferramentas tecnológicas. Eu vou iniciar aqui com o segundo slide, falando sobre educação midiática e a Base Nacional Comum Curricular, né? Como preparar as crianças e os jovens para aprender com senso crítico e responsabilidade no século XXI? Essa é uma pergunta que a gente, nós como professores, sempre fazemos, não só com as crianças, com os jovens, mas muitas das vezes a gente depara até mesmo com adultos, tendo essa necessidade de se atentar em relação, o que está aí nas mídias sociais, como por exemplo através dos fatos e de opiniões, como é que eu vou me preparar para ter responsabilidade mediante aquilo que eu tenho ali em mãos, muitas das vezes de passar para frente ou não, se é verdadeiro ou não. E aí a gente está falando numa entoada das fake news. Então, nós como educadores, nós precisamos preparar essas crianças e esses jovens aí, para um mundo de um senso mais crítico, mais reflexivo e principalmente com responsabilidade. Então, para isso, eu quero que vocês conheçam o que é educação midiática, que é um vídeo que vai estar logo abaixo desse, vai estar anotado aí na plataforma como vídeo número 1. Não sei se vocês já viram já esse vídeo sobre educação midiática, ele vai estar explicando muito bem aí o que é a educação midiática para você, cursista que ainda não sabe o que é o letramento midiático ou educação midiática. É interessante que a educação midiática na Base Nacional Comum Curricular, eu vou desenvolver aí 2 competências gerais, dentre das competências também específicas, do componente, seja ele de linguagem, de língua portuguesa, seja de educação física, seja de arte, seja de história, seja de ciências, seja de filosofia, qualquer um, nós temos que desenvolver, qualquer componente curricular, a gente precisa desenvolver aí essas competências gerais. E aí nós temos ali a competência que a gente vai desenvolver com mais ênfase, neste curso, a competência 4 e a competência 5. Olhando aí pelo slide, vocês vão verificar que a competência geral 4, ela vai falar sobre comunicação. E a competência 5, ela vai falar sobre a cultura digital. Por que é importante aí, como eu já disse para vocês, hoje as crianças e os jovens, eles lidam com muito mais informações, do que os seus pais, ou seja, do que nós, quando tínhamos a mesma idade que eles, a gente não tinha tanto acesso a informações como esses jovens, como essas crianças, estão tendo, como nós mesmos adultos estamos tendo também, mesmo se a gente for parar para pensar lá, na nossa idade de jovens e adolescentes, crianças, a gente não tinha acesso a tantas informações aí, E o volume continuará cada vez maior, essa é a tendência, por meio aí dessas ferramentas digitais que todo mundo hoje tem acesso a um celular, à internet. Porque, por exemplo, na década de 80 e 90, não tinha acesso às tecnologias referente à internet. Eu lembro que na década de 90 a gente tinha algumas informações da existência do computador, porém ainda não era de nossa apropriação
e até mesmo por questão de nível social que meus pais tinham, a gente não tinha condições aí de ter um computador naquela época. Um telefone já era muito difícil, né? Imagina um computador. Enfim, como é que a gente vai trabalhar agora pensando aí nessas crianças, nesses jovens que estão tendo tantas informações do qual a gente não tinha alguns anos atrás, né? Então, como é que a gente vai desenvolver essas competências gerais que a Base Nacional Comum Curricular, ela fala que a gente precisa desenvolver aí com os alunos durante a educação básica, ou seja, desde a educação infantil, o ensino fundamental e finalizando ali no ensino médio. Eu preciso desenvolver todas essas competências durante aí essa educação básica, para que quando ele termine o terceiro ano do ensino médio, todas essas competências ele já saiba lidar e trabalhar e desenvolver aí na sua formação integral humana aí ao longo da sua vida. E aí eu vou chegando aqui mais para frente, deixa eu ver aqui também, nós temos aí a competência 4, que eu disse para vocês que é a competência geral. Do que ela trabalha essa competência, né? O que ela é? A competência comunicação. O que é? É utilizar, é fazer com que nós, né, façamos nossos alunos a conhecer e saber utilizar os diferentes tipos de linguagem, seja linguagem corporal, né, seja visual, seja artística. Então, a linguagem verbal e não verbal. Então, isso é da nossa responsabilidade, seja em qualquer componente curricular, a gente desenvolver aí essa competência para que os nossos alunos saibam utilizar as diferentes linguagens. Para quê? Né? Para que ele precisa aí ter essa apropriação desse conhecimento da comunicação? Para que ele, né, saiba se expressar e compartilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que possam levar ao entendimento mútuo, né? Então, por quê? Para expressar-se e partilhar de informações, experiências, ideias, sentimentos, para que leve isso ao seu entendimento mútuo, ou seja, com ele próprio e com o coletivo, né? Outra coisa também que eu queria dizer aqui para vocês, né, é que todo mundo produz e todo mundo consome conteúdo, né, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto. E o excesso de informações que hoje em dia nós estamos tendo aí, nesse século XXI, a gente está tendo excessos de informações, vem informações de tudo quanto é lado. Não é mais só uma informação que a gente tinha antes, que era só aquela regional ou comunitária, que eu sabia do meu vizinho, no máximo que eu iria saber sobre o Brasil ou algumas coisas do mundo através da televisão, mas isso era lá de vez em quando, né? Quando a gente tinha acesso aí à televisão, aos jornais, seja impressos ou não. Hoje, até nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, até mesmo no WhatsApp, essas crianças, esses jovens, nós adultos, temos, né, esses excessos aí de informações. E aí é um desafio ao mesmo tempo, como é que a gente vai fazer com que esse excesso de informação, né, leve ao nosso aluno a ter aí uma noção de um senso crítico em relação ao quê, né? Como diferenciar os fatos e as opiniões. O que é fato? O que é opinião, né? Quando ele aí recebe uma informação no seu WhatsApp ou no seu e-mail ou dentre outros lugares, né? Como produzir, né, esse conhecimento e compartilhar mensagem com responsabilidade. Eu recebo algo, como é que eu vou produzir essa informação, se ela é verdadeira ou não, e como é que eu vou compartilhar essa mensagem com responsabilidade, né, de não ajudar aí em relação aí a esse fake news aí que estão tão impregnado hoje na nossa sociedade. A outra competência também que nós temos é a competência 5, né, que ela fala da cultura digital.
O que é? O que é cultura digital? É compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, né? Então, o que é cultura de rede digital? Eu preciso ter como saber, né, compreender, saber utilizar e criar tecnologias digitais, seja no uso do celular, seja na criação, né, seja na reprodução, de forma o quê? De forma crítica. Né? Não é porque eu tenho aí acesso a essas informações que eu vou trabalhar ela aí de forma irresponsável. Significativa que ela tenha também algo de significação, né, de significativo para ele, para a sociedade, num bem coletivo, individual e de forma ética também essas informações. Para quê? Né? Para que que ele precisa desenvolver esse compromisso com a cultura digital? Para saber comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, e resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria, né? Então, quando eu utilizo aí essas ferramentas tecnológicas, mesmo, por exemplo, quando eu vou fazer um slide, quando eu vou fazer uma produção, quando eu vou fazer algo, eu tenho que saber me comunicar diante dela, né? Seja uma comunicação oral, verbal e não verbal. E mesmo, por exemplo, quando trago aqui uma informação para vocês aqui na formação, eu preciso ter o quê? Buscar essas informações e esses conhecimentos, né? E saber resolver esses problemas e ao mesmo tempo, fazer com que eu e juntamente com os meus alunos desenvolvemos aí o protagonismo e a autoria. Eu não vou ficar falando, né, de todas as competências, são 10 competências, né? É só uma coisa que é interessante aí, ó, a computação e a programação, a utilização de ferramentas digitais, produção de multimídias, linguagens de programação, pensamento computacional, domínio de algoritmos, visualização e análise de culturas, de dados, né, desculpa, a cultura e o mundo digital e o uso ético. Tudo isso eu posso trabalhar aí para desenvolver essa competência 5. Então, o que é educação midiática? Né? Vocês já viram aí um videozinho anterior, que está logo abaixo, que eu pedi para que vocês assistissem o vídeo 1. Vocês já viram o que é uma educação midiática, que é um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático, né? Em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Então, todos os gêneros textuais, eles fazem parte das questões midiáticas, né? Seja ela uma crônica, seja aí fake news, seja aí essas linguagens aí digitais novas, né, que os alunos estão aí introduzindo, os memes e dentre outros, desde a descrição, uma carta, um bilhete, todos esses gêneros digitais, todos esses gêneros textuais fazem parte da questões da educação e midiáticas, tanto elas impressos ou no meio digitais. E aí o vídeo 2, que está logo abaixo também, ele vai dar aí mais uma frisada do que é essa educação midiática. Para que serve a educação midiática, né? Ela serve para que nós saibamos ler, escrever e participar de forma responsável, né? O amplo acesso às informações expande os caminhos da aprendizagem, mas traz novos desafios, como eu disse anteriormente. Em uma sociedade em que as mudanças são constantes, é preciso aprender a ler criticamente. Então, não basta eu só ler o que está escrito, eu preciso ler criticamente, escrever com responsabilidade e participar ativamente da sociedade conectada. E essa participação tem que ser de uma forma positiva, porque não adianta muitas das vezes eu receber ali algo que não é verdadeiro e repassar.
eu estou participando, eu estou desenvolvendo aí essa participação, mas de forma negativa, porque eu estou prejudicando outras pessoas ou até mesmo eu e toda a sociedade. Então, essas são as três principais eixos, né, da educação midiática. Eu ler criticamente, escrever com responsabilidade e participar ativamente da sociedade conectada de forma positiva. Então, o que é ler criticamente, né? Na era da informação, saber ler o que está escrito no papel é só o começo. É preciso ir além, né? Entre as habilidades contempladas no eixo ler do currículo da Educamídia, por exemplo, estão a dominar técnicas de busca e curadoria da informação, avaliar criticamente a intenção e a qualidade da informação encontrada, compreender o papel da mídia e o direito à comunicação e até refletir sobre o que não foi dito, né? Então aí, nessa era da informação, né, é muito significativo e muito importante eu saber ler o que está escrito de forma o quê? Crítica, né? E além disso, né, contemplar essas habilidades que estão lá dentro do eixo da Base Nacional Comum Curricular sobre ler, né, o eixo de leitura, que também está dentro do currículo da Educamídia. Essa Educamídia aí é um curso do AVAMEC, quem tiver também interessado em expandir esses conhecimentos sobre educação midiática, pode estar fazendo aí também esse curso de Educamídia, que vai ajudar bastante aí vocês. É importante assim, que eu observei que muitas pessoas, durante a inscrição para fazer o curso, me perguntavam o que é educação midiática, né? Muitos nem sabiam o que é educação, o que é letramento midiático, que agora vocês estão sabendo, e saibam aí que é muito importante a gente fazer bastante formações voltadas aí a essas questões midiáticas. Não é só a linguagem não, é qualquer componente curricular aí, precisa ter desenvolver essas competências e ter acesso a esses conhecimentos. O segundo ponto é escrever com responsabilidade. Deixamos de ser meros espectadores do que acontece no mundo, né? Então não adianta a gente só olhar, né, e a gente ler, né, mas não ser também ser ativo aí no que acontece aí do mundo para tentar aí melhorar e fazer de um mundo melhor, né? Agora podemos ser também produtores e disseminadores de conteúdo. Então não adianta, nós devemos deixar um pouco de ser os espectadores, de só olhar, de verificar, de assistir. Nós precisamos também ser produtores e disseminadores de conteúdos de forma positiva, ok? O que exige novas habilidades para isso, né? No eixo escrever, o currículo do Educamídia propõe o desenvolvimento da fluência digital para que os alunos dominem um repertório básico de ferramentas de produção e compartilhamento de conhecimento, desenvolvam a autoria e tenham condições de se expressar nos mais diversos formatos. Então é importante aí que esses alunos eles desenvolvam a fluência, né, de ferramentas, de utilizar as ferramentas digitais, e que eles saibam também produzir e compartilhar esses conhecimentos, né, e que desenvolvam também ali a autoria e a condição de se expressar nos mais diversos formatos e meios da cultura digital, através também dos gêneros textuais. Por último, nós temos ali a participar ativamente, saber participar ativamente, né, do que eu recebo, do que eu produzo, né. Ler e escrever deve ser ferramenta para que os alunos possam participar de forma crítica, certo? E responsável na nossa sociedade, aquilo que eu disse daqueles dois últimos anteriormente, né? Ler e escrever, eu preciso aí saber participar de forma crítica e responsável. Pensando nisso, o eixo participar do currículo do Educamídia trata de temas ligados à cidadania digital e à participação cívica aos nossos alunos. Entre os objetivos estão
habilitar os alunos para que eles entendam as práticas de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante a gente trabalhar, né? Quando é que eu curto? Será que eu posso curtir tudo ali que é mandado para mim, né? E que eu estou ali lendo, muitas das vezes, né? Produzindo informação, no comentário. Eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu vou comentar. Então, eu li, ao escrever, eu preciso ter essa responsabilidade de forma crítica. E também saber compartilhar de forma positiva, participar de forma crítica e reflexiva para a melhoria de um mundo aí melhor. Atua no combate à desinformação, então a criança ou adolescente, nós adultos, que saibamos fazer uma análise crítica e reflexiva do que nós estamos praticando, né, seja ela através da curtição, do comentário e do compartilhamento, né, isso vai combater a desinformação e ao discurso de ódio e construir narrativas midiáticas dedicadas a alguma causa ou serviço de forma positiva. E aí nós temos aí uma atividade que eu vou deixar logo abaixo para vocês fazerem aí. Vocês vão assistir um vídeo, depois vão fazer a atividade número 1, que são aqueles vídeos que eu já passei para vocês aí, para vocês assistirem. Nessa atividade, nesse curso, como eu já havia dito para vocês anteriormente, vocês não são obrigados a fazer, né? Vocês façam se vocês quiserem, se vocês fazerem, vocês podem mandar, compartilhar aí na plataforma mesmo, lá no mural, vocês vão lá e compartilha, a gente corrige, mas quem não quiser não é obrigatório. O que é obrigatório é vocês comentarem aí embaixo aí sobre o nosso vídeo, se tiver alguma dúvida que vocês tiveram, ou compartilhar mais informações aí sobre o que foi dito, vai ser muito significativo para a gente, tá bom? Até mais na próxima nossa videoaula, que vai ser aí no final de semana que vem. Um grande abraço.